Amados, vamos abrir em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quando um pintor ou escultor termina a sua obra, ele dá alguns passos assim para trás e vê o resultado final. Ele vê o quadro, digamos assim, mais completo e amplo. É mais ou menos isso que Paulo faz aqui no versículo 31 a 39. Ele para e reflete em tudo o que ele falou até este momento. Por isso que o versículo 31 introduz dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo falou que já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. Não há algo para ser consultado e diz: isso aqui condena ele. Não há mais. O escrito de dívida que era contra nós, Jesus rasgou e deixou ele encravado na cruz. Nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Agora o Espírito Santo habita em nós. Nós somos casa de Deus, santuário do Espírito. O Espírito testifica, confirma e testemunha. Ele fala lá dentro do coração: você é filho de Deus. Nós somos guiados, nós somos confirmados, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E na verdade toda a criação vai experimentar esta redenção que Deus operará, como diz o versículo 21, será redimida. E o Espírito Santo nos assiste. Ele olha para nós, vê a nossa fraqueza, as nossas necessidades, Ele intercede por nós. E Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Só Deus pode fazer isso. A gente não controla a vida, a gente não controla a nossa vida. Nós colocamos a nossa vida com fé nas mãos de Deus. Todas as coisas então cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o grande bem não é o que eu quero, é ser conforme a imagem do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo,
Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, ou seja, Ele nos predestinou. Ele nos chamou pelo poder do Evangelho, na ação do Espírito Santo. Ele nos justificou, ou seja, colocou sobre nós a justiça do Filho. E pela fé nós dizemos, Ele nos glorificou. Então Paulo, tomado por adoração, vibrando com esta doutrina gloriosa da palavra de Deus, extasiado, ele para e diz: o que diremos à vista dessas coisas? Ele faz aqui 4 perguntas. Primeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? 4 perguntas diante da glória e da graça de Deus. Primeira é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está dizendo aqui que ele acha que talvez Deus seja por nós, porque acabamos de ver que Deus é muito por nós, tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ele é totalmente, irmãos, por nós, ou seja, Ele está do nosso lado, Ele nos ama. Então, o ser aqui não é o ser da dúvida, da possibilidade, é o ser visto que, diante disso, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz. Isso não quer dizer que ninguém será contrário a nós ou à igreja. Nós seremos contrários, nós seremos inimigos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quem ousará se levantar contra os filhos de Deus? Deus é por nós. Então algum homem, algum mortal, ou um ser espiritual, demônios, se levantarão contra nós? A igreja? Isso é loucura? Veja, Deus é por nós, Deus é por mim e Deus é por você. Deus está ao nosso lado, irmãos. Nunca Deus está contra nós. Nunca Deus é desfavorável ou vai fazer alguma coisa que não é boa para o seu povo ou para a sua família cristã. Creia nisso. A gente que não entende as coisas, a gente que não consegue interpretar perfeitamente o que está acontecendo, mas Deus sabe por que aquilo está acontecendo com o povo de Deus, com a sua família e com a sua vida. Mas é sempre, irmãos, por nós, para o nosso bem. O que? Metade? Alguma porcentagem? Não, tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por assim dizer, a coisa mais escandalosa que poderia acontecer é Deus enviar o seu próprio Filho para morrer pelo pecador, e Ele fez isso. É o escândalo do Evangelho, diz Paulo. Isso é um absurdo para nós, e é justamente isso que Deus fez. Deus dar sol, chuva, comida, isso Deus faz com todos. Agora Ele entregar o seu próprio Filho Santo para morrer em nosso lugar, é inacreditável, e nós só acreditamos porque Deus disse. Veja, Ele não poupou o seu próprio Filho. Essa palavra poupou quer dizer, Ele não recuou, Ele não reteve o seu Filho, pelo contrário, Ele entregou o seu Filho para ser amaldiçoado, crucificado, rejeitado na cruz. Por todos nós o entregou. Então Deus é por nós, porque até o Filho dele Ele entregou para morrer em nosso lugar. Não vai cuidar desta semana? Não vai cuidar dos desafios que você precisa enfrentar? Irmão, toda a ansiedade do Filho de Deus é uma tolice. Se Deus não poupou nem o seu Filho por nós, não vai cuidar das coisas? Não vai cuidar da sua vida? Não irá nos proteger? Diz aquele que não poupou o seu próprio Filho. O que Deus fez foi infinitamente maior do que Abraão estava disposto a fazer. Isaías diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar em nosso lugar, irmãos. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele entregou o seu Filho, ou seja, Ele nos ama tanto quanto ama o seu próprio Filho. Ele tem uma bênção grandiosa, maravilhosa e graciosa, diz aí, com Ele todas as coisas. Portanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta. A pergunta aqui é retórica, obviamente. Ele não tem dúvida. É um brado de fé
é uma declaração de fé. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Até Satanás perdeu esse, aspas, ministério dele. Em Apocalipse capítulo 12, diz que ele foi expulso do céu, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite. Já não há condenação, já não há mais acusação. Quem terá o propósito de acusar os eleitos de Deus? Nós vemos lá em Zacarias, Satanás também acusando. Nós lemos em Jó, Satanás acusando. Mas agora o Filho de Deus morreu, é Deus quem os justifica. Está, irmão, sobre nós o sangue precioso de Jesus, que declara justificado, perdoado. Quem vai contrariar Deus? Paulo diz. Quem vai dizer que não é justificado? Quem vai dizer que não é filho? Se realmente for filho. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? São eleitos, são amados antes da fundação do mundo. Nós estamos, irmãos, no coração de Deus e nunca saímos do coração dele, sempre estivemos no coração dele. Não houve tempo em que Deus não nos conhecesse ou não nos amasse. Eleitos de Deus, justificados por Deus, perdoados por Deus. Às vezes a gente fica com culpa. Eu me sinto culpado. E a pessoa acha que é humildade isso. Eu me sinto culpado, eu fiz muita coisa errada. Foi perdoado ou não foi? Já foi justificado no sangue de Jesus ou não foi? Por que a culpa na consciência então? Qual que é o tamanho e a eficácia da obra de Jesus? A gente precisa tomar uma sacudida às vezes, irmãos, da graça de Deus. Nós fomos perdoados. O perdão de Deus não é parcial. A promessa lá de Miqueias, a promessa do Salmo 32, que Deus nos perdoa completamente, toma os nossos pecados e lança nas profundezas do mar, quer dizer, esquecimento. Que Ele apaga, ou seja, Ele zera, como se nós não tivéssemos pecado contra Ele. Então, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, o que importa, o que nós fizemos antes de entregarmos a vida para Jesus, Ele apagou aquilo. Nós somos nova criatura, ou seja, nova criação em Cristo Jesus. Nós não somos velho homem, nós somos novo homem. Nós não somos velho homem e novo homem, nós somos novo homem em Cristo Jesus. Portanto, pare de se acusar se você já foi perdoado por Deus. E também, irmão, irmã, pare de acusar os outros também, de pecados que Deus já perdoou. Às vezes a pessoa lutou tanto para entender realmente a profundidade da graça de Deus em Cristo Jesus, se viu perdoado, se ele entendeu, não é que ele se perdoou. Como que eu, que sou transgressor, vou me perdoar? Quem sou eu para me perdoar? Agora, Deus perdoar o pecador, aí sim. Agora, quando a pessoa entende o perdão de Deus e olha para o passado e diz, não, Deus perdoou, ela fica bem, ela fica pacificada. Aí, às vezes vem outra pessoa e diz, você fez aquilo, seu passado te condena, eu sei o que você fez, etc. Um ministério de acusação. Não sejamos, irmãos, acusadores daqueles que Deus já perdoou. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Terceira pergunta de Paulo: quem os condenará? Paulo está desafiando aqui. Quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Terceiro, quem os condenará? Veja o quanto que Deus é por nós. De uma forma perfeita. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus está à direita de Deus. Jesus intercede por nós. Isso significa Deus é por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou confirmando a sua obra na cruz. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ou seja, governando a igreja. Ele é o Senhor soberano. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E mais,
Ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede dentro de nós. Olha o versículo 27. Segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo. E agora, no versículo 34, Jesus também intercede por nós. Não precisamos de mais nada, irmãos. Temos tudo, Paulo diz. Nós temos o Espírito Santo intercedendo dentro do nosso coração. Nós temos Jesus Cristo diante do Pai intercedendo por nós. Paulo diz, então, quem nos condenará? Quem intentará acusação? Quem pode condenar, destruir a igreja ou a sua vida? Nada, ninguém, nenhuma coisa, porque nós estamos nas mãos de Deus, irmãos. Estamos ou não estamos? Cremos ou não cremos nisso? Se Davi, antes de toda essa revelação, e nós somos privilegiados porque temos a revelação completa, ele não tinha. Mas se antes ele já dizia, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo ou a quem temerei, quanto mais nós, que sabemos que Jesus Cristo está por nós. Se colocamos a nossa fé, se entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós temos que ter essa segurança na nossa vida. Quarta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. E nada. Quem? Paulo diz. O que Deus deseja não é assim um propósito geral. O que Deus deseja é um decreto. Ou seja, Ele não intenciona a nossa salvação. Ele nos salva. Portanto, amado de Deus é conquistado por Deus. Ele ganha, Ele chama de uma forma eficaz, Ele traz para Ele. Jesus disse aí, lá em João 6, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Lembra aquele texto que o pastor Nelson pregou aqui? Com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Quem agora vai nos desligar do amor de Cristo? Irmãos, Deus nos ama, quem vai nos tirar das mãos dele agora? Se você faz alguma coisa contra uma criança, e essa criança está do lado da mãe ou do pai, é óbvio, a mãe e o pai vão defender a criança. Os pais morrem por aquela criança. Essa é uma ilustração pequena, aliás, toda ilustração sobre Deus sempre vai ser pequena e fraca, porque Deus é muito mais. Mas Isaías diz, uma mãe poderia se esquecer do seu filho que ainda mama? Mas a gente tem visto aí as notícias mais terríveis, pode acontecer, não é? Mas não existe nenhuma possibilidade de Deus nos esquecer, de Deus nos abandonar ou de Deus nos largar. Quantas vezes nós pensamos em abandonar o caminho, Ele não deixa abandonar. Nós estamos nos braços dele, às vezes esperneamos, pensamos, eu não quero mais isso, eu não sei por que isso está acontecendo, e Ele segura o seu povo nas suas mãos. Quem então nos separará? Ou o que poderá nos separar do amor de Cristo? Esse amor triunfa. Triunfou na cruz, triunfou no nosso coração, triunfará na segunda vinda, triunfará por toda a eternidade. Por isso que a igreja exalta o quê? O amor de Cristo Jesus. Por isso que Jesus é o assunto da mensagem sempre. A mensagem sempre leva para o Senhor Jesus. É o centro da palavra de Deus. Paulo então começa a dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Às vezes, por causa do pecado, a gente não tem, digamos assim, aquele mesmo sentimento, aquela mesma percepção do amor de Jesus, mas a falha é nossa. O amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é contínuo. O pecado que por vezes causa essas dúvidas. Quando Jesus encontrou seus discípulos depois da ressurreição, ele disse, por que sobem dúvidas aos vossos corações? Por que vocês estão duvidando tanto? Paulo então faz uma lista aqui. Tribulação vai separar do amor de Cristo, ou seja, pressão, sobrecarga, isso que significa tribulação. Não.
Angústia, ou seja, aflição, quando a pessoa se vê num aperto, uma coisa interna, difícil, aquela angústia, quando parece que vai apertando o coração, a mente da pessoa, aquela angústia, também não. Perseguição, e a palavra mesma explica, né? Perseguir em ação alguém até o fim, ir contra, não tira o amor de Jesus. Fome, nudez, ou seja, às vezes passar por dificuldade, pobreza, frio, a ideia de nudez aqui é o frio, né? Carências, e Paulo enfrentou tudo isso, ele acostumou com isso, muitas privações. Deus não deixa a pessoa numa situação de total desamparo, mas Ele pode entregar a uma carência para que a pessoa dependa ainda mais dEle. Paulo experimentou isso, e o povo de Israel, lá em Deuteronômio 8, Ele te deixou ter fome, para que você aprendesse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Perigo, ou seja, aquelas situações de risco que Paulo sempre enfrentou, espada, ameaças de morte. O povo de Deus não pode ter medo de morrer, irmãos. Porque Cristo disse, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Não deve se expor temerariamente a um contexto de morte, obviamente. Isso seria tentar a Deus. Agora, temer a morte, não. Paulo estava sempre com a expectativa de uma espada. O homem era apedrejado, preso, odiado aqui, odiado ali, mas ele diz, nada disso me separa do amor de Jesus. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Paulo diz, isso vai me separar de Jesus? Não, nada me separa dele mais. Eu sou dele para sempre, disse Paulo. E ele enfrentava tudo isso o tempo todo. Como está escrito, ele cita o Salmo 44. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós enfrentamos a morte por amor do Senhor. Você vê um missionário lá enfrentando uma situação tão difícil e diz, mas como que esse homem está lá? Por amor de ti, Senhor. O missionário responde. Como que Paulo enfrenta tudo isso? É porque ele ama Jesus. E acima do amor dele por Jesus, é o amor de Jesus por ele. Veja o que somos, como ovelhas para o matadouro. A vida cristã não é fácil. Tem tudo isso aqui que Paulo listou no versículo 35, num grau maior, menor, dependendo de muitas coisas. Mas, amados irmãos, vale a pena. Porque em tudo isso você é encharcado, tomado pelo amor do Senhor Jesus. É como se Paulo dissesse assim, e daí que eu estou passando tudo isso? Compensa, vale a pena, porque o amor de Jesus é infinitamente melhor e maior que tudo isso. Paulo diz, em todas estas coisas, versículo 37. Veja que essa pregação aqui, ou seja, esse texto bíblico, é o contrário do que a igreja moderna está pregando, a falsa igreja evangélica. Dizendo, você não vai ter problema, você não vai ficar enfermo, Deus te fez para você ficar sorrindo e não ter dificuldade nenhuma. Pelo contrário, olha Paulo aqui, olha o Senhor Jesus. Então Paulo diz, em todas estas coisas, ou seja, nestas coisas, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, nudez, perigo, espada, nestas coisas nós somos mais que vencedores. A palavra grega que ele usa aqui é muito interessante, a palavra no original, que é mais do que alguém que é vitorioso. No contexto grego, já tínhamos aqueles jogos na Grécia. O autor aos Hebreus cita alguns, Paulo cita. É mais do que uma mera vitória. Não tem palavras, Paulo diz, é mais que isso. Nós somos mais que vencedores, nós somos hiper vencedores, seria literalmente isso. A igreja é vitoriosa porque Cristo é vitorioso. O versículo central do livro de Apocalipse é justamente esse. O Cordeiro venceu e todo aquele que está com ele venceu também. Jesus disse em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo. O final que é o mais importante. Eu venci o mundo.
por meio daquele que nos amou. Paulo está totalmente maravilhado com o amor de Deus. Irmão, se nós lemos a Bíblia, por exemplo, se você ler Romanos 8, isso não traz um impacto profundo no seu coração, é de duvidar da própria conversão dessa pessoa. Porque nós precisamos ter esse mesmo sentimento de Paulo, de adoração. Eu quero adorar a Deus, eu quero louvar porque Ele me amou. É o amor vitorioso, é o amor triunfante, por meio daquele que nos amou. Amor convicto, versículo 38, eu estou bem certo. O amor de Deus traz convicção para o nosso coração. É um amor que vence, como diz o hino. É um amor convicto, eu estou bem certo. Aí ele faz uma lista novamente. E nada escapa desta lista. Nem morte, nem vida. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Aí ele diz assim, olha, nem qualquer outra criatura. Por isso que Paulo está como que desafiando tudo e todos. Como se estivesse dizendo, alguém agora vai me separar do amor de Cristo? E não tem nada, nem ninguém. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. É um amor vitorioso, é um amor convicto. Eu estou bem certo. É um amor inseparável. É um amor cristocêntrico. Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos ama em Cristo. Nós somos amados no Filho de Deus. Diz aqui que está em Cristo Jesus. É o amor sacrificial. É o amor salvador. É o amor comunitário, o nosso, é o amor santificador. Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 6, o amor de Deus tem sido derramado no nosso coração. Qual é a nossa resposta diante disso? A melhor resposta é gratidão e adoração, irmãos. A melhor resposta é dizer assim, Senhor, louvado seja o teu nome pelo teu amor. Por isso que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. É um amor tão profundo que não pode ser colocado em palavras. A pergunta que eu faço para todos nós é, temos experimentado deste amor? Temos contemplado a profundidade do amor de Deus por nós em Cristo Jesus? E quem sabe você ainda não tem experiência deste amor. O amor de Deus em Cristo Jesus. O versículo-chave da Bíblia, de fato, é João 3,16. Deus amou o mundo. E diz o texto, de tal maneira, Ele amou e amou tanto, que deu o seu próprio Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que todos possam receber o amor de Deus no coração. E se você está distante do Senhor, volte para Ele. Porque nada melhor do que estar com Deus neste amor maravilhoso. Quantas pessoas ainda não conhecem o amor de Deus? Deus quer usar a sua vida para falar do amor dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom chamar o Senhor de Pai, sabendo, ó Deus, que há profundidade nesta invocação é verdadeira, porque o Senhor nos chama de filhos. Ó Deus, nós ficamos como Paulo, o que diremos à vista destas coisas? Obrigado pelo teu Filho Jesus, que veio a este mundo para nos salvar. Senhor, que mensagem gloriosa, a mensagem do Natal, o nascimento de Jesus.
cumprindo as profecias da tua palavra, cumprindo o teu propósito eterno, Senhor. Ele que nasceu na plenitude do tempo. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, obrigado pelo teu amor. O teu amor que entrou no nosso coração, na nossa vida. Deus Santo, que a resposta ao teu amor seja o nosso amor por ti também. O Senhor que é amor e se relaciona em amor. Ó Deus, obrigado porque agora participamos deste amor nas pessoas da Trindade. Porque o Senhor nos ama e Cristo está em nós. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor ama estes pecadores, miseráveis, indignos, ó Deus. Nós merecíamos, Pai, a condenação eterna, a ira total da tua santidade. Mas o Senhor nos chamou com santa vocação, gloriosa vocação, a vocação do Evangelho do Espírito Santo. Quem nos acusará agora que somos teus, lavados no sangue precioso de Jesus Cristo? Aumenta, Senhor, a nossa confiança. Aumenta, Senhor, a nossa gratidão. Aumenta, Senhor, e aprofunda a nossa experiência contigo. Não simplesmente com a letra ou com o texto em si, mas com o autor da palavra que é o Senhor. Dá-nos vida, Pai. E se alguém ainda não conhece o amor de Jesus aqui neste lugar, que hoje seja o dia da salvação. Que hoje, Senhor, seja o dia da experiência com este amor tão profundo, este amor eterno, o amor do nosso Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos muito. Amém, Senhor.